Olá, pessoas! Espero que todo mundo esteja muito bem, porque a gente está aqui hoje gravando mais um episódio do Lab Show, o podcast do Lab 365, onde a gente traz temas aí transversais ao universo de tecnologia e de formação de novos desenvolvedores. Então, antes de a gente começar, eu nunca te peço nada, mas hoje eu vou pedir um único favorzinho, tá? Vai lá, dá um curtir nesse vídeo, seja ele no YouTube ou seja ele lá no Spotify. Se tu tá dirigindo enquanto nos ouve, dirige aí tranquilo e tal, e aí depois tu vai lá dar uma curtida. Mas dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, porque assim faz com que o YouTube e o Spotify vejam que esse conteúdo é relevante, mostre para mais pessoas e mais pessoas aí vão acabar recebendo esse conteúdo e entendendo um pouquinho mais sobre o universo da tecnologia e também outros assuntos que se conectam com a tecnologia. Como é o caso do episódio super, hiper, mega especial de hoje, que vocês pediram pra caramba. Recebi mensagem lá no Slack, no Discord, no meu Instagram pessoal, no LinkedIn, pedindo pra gente falar de saúde mental. E ainda mais, né, no momento que a gente está aprendendo uma tecnologia, algo novo, é muito importante que a gente entenda como cuidar da nossa saúde mental. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a nossa querida Kathleen, que veio hoje aqui falar um pouquinho pra gente sobre saúde mental. Kathleen, antes de a gente iniciar, gostaria de se apresentar, dizer quem você é, sua formação para o nosso público? Sim. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do momento que você está aí ouvindo ou vendo a gente, né? Me chamo Kathleen, atualmente eu sou psicopedagoga, né? Da rede digital aí do Senai. Então, hoje eu trabalho dentro, né? Atuando em acolhimento aos estudantes dentro dos cursos à distância, né? Os nossos cursos do EAD. E o que eu faço, né? Então, eu sou interlocutora de 2 programas dentro da rede digital, que é o PAC, que a gente tem, né? Que é o Programa de Ações, que é o PSAI, o Programa de Ações Inclusivas, né? E também temos o PAC, que é, então, o Programa de Acolhimento e Convivência, né? Do SESI e do Senai, em que justamente eu faço o acolhimento desses estudantes, né? Que apresentam alguma questão relacionada à saúde emocional, né? Sofrimento emocional. Saúde mental, né? Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que como 80% da ilha de Florianópolis, Eu né? também me incluo. Né? Hoje eu moro aqui em Florianópolis, mas sou gaúcha, né? Sou natural de Lajeado. Da onde? Do Lajeado? Yes. Eu sou de Santa Maria. Santa Maria. Olha, eu me formei em Santa Cruz do Sul, na Unisc. Então, eu me formei realmente, né? Minha graduação é psicologia. E eu me formo logo, né? No início, tenho o pandemia. Então, tudo que eu fiz já está voltado mais para a área do online mesmo, né? Então, a maior parte do tempo que eu fiz trabalho como psicóloga foi voltado ao virtual. E no meio disso, então, eu aproveito, né, e faço a minha pós em psicologia clínica, que é uma área que eu gosto bastante. E atualmente eu realmente comecei a fazer a pós-graduação em psicopedagogia, né, que é a área na qual eu estou atuando hoje. Então, quanto mais conhecimento, melhor. Lá na graduação, eu já estava voltada para essas áreas que eu gosto mais, que eu tenho mais afeição, né, que é a clínica, a psicologia clínica e a psicologia escolar, então eu segui fazendo isso. E eu acho que eu escolhi áreas que também sinto uma facilidade maior em trabalhar, e não tem como eu falar isso de uma forma diferente, dizendo que estou numa área em que eu nunca me imaginei, certamente, porque eu tinha muita dificuldade de aprendizagem na escola, muita mesmo, né, então hoje o que eu faço, sinto que ajuda, né, então eu estou fazendo algo que eu sei que vai mudar a vida de alguém, nem que seja um pouquinho, né? Mas faz a diferença. E muitas pessoas dizem, nossa, que diferente, né? Nunca se imaginou uma psicóloga atendendo ali, né? Dentro do ambiente virtual. E inclusive, um lugar que a gente muitas vezes não vê o rosto dos nossos estudantes, né? Então, a gente tem esse impasse também. E a partir disso, tenho dificuldade, né? Então, eu gosto bastante de trazer questões pessoais porque é o que eu sei falar, né? Minha autoanálise é bastante constante, então é o assunto que eu entendo melhor. Então, eu vou trazer bastante exemplos meus mesmo para vocês tentarem, né, ter um pouquinho da ideia, assim, do que eu tento trazer em relação à saúde mental, né? Inclusive as temáticas aí que você, né, trouxe para a gente estar abordando hoje. Eu quero aproveitar, até antes de ir para o próximo tópico, fazer um pequeno jabá, uma pequena propaganda, né, que da preocupação que o Senai tem, né, do Lab 365 também tem, em trazer esses programas para ajudar as pessoas, né. Eu também já tive, Kathleen, meu passado, né, onde eu tive alguns problemas que eu precisei cuidar mais da minha saúde mental,
E só que lá onde eu estava e tudo mais não tinha esses programas, foi tudo particular. Mas a gente entende que tem pessoas que às vezes não querem, são um pouco travadas, né, para ir procurar um atendimento, ou também pessoas que não têm condições. Então, olha só que interessante, né, você tá ali estudando e tudo mais e ter uma possibilidade de ter uma pessoa super, hiper capacitada como você, Kathleen, para conseguir dar esse apoio. E aí, Kathleen, eu queria, assim, para a gente começar, né, eu acho que para o pessoal se situar, né, quando a gente fala nessa palavra, qual a definição, assim, de saúde mental, né, que a pessoa precisa ter, assim, qual é a definição? Definição, não vou dar algo que a gente já encontra na internet, né, algo que a gente também vê em livro, mas gosto sempre de, quando a gente fala sobre isso, lembrar que às vezes a gente esquece do óbvio. Importante que você sempre, quando você pense em estratégias para o seu dia a dia, precisa pensar em coisas relacionadas à sua realidade. Você faz aquilo que está dentro da sua possibilidade, né? Então, lembre-se que a gente vem de contextos diferentes, culturas diferentes, somos completamente subjetivos. Então, muitas dicas são no sentido de que veja o que funciona para você, né? E o que seria saúde mental, né? É quando eu olho para dentro, consigo minimamente, né, essa questão do autoconhecimento é super importante, consigo minimamente me entender, para então eu estar em comunidade, né, estar com outro, estar no meu trabalho, desenvolver os meus estudos, e quando acontece algo, né, alguma situação que dificulta, algum trauma, a gente fala, né, quando acontece isso, a gente ainda assim consegue se reorganizar, né, então é super importante a gente conseguir se conhecer o suficiente para conseguir, quando, né, tudo bem acontecerem coisas, mas a gente tem que conseguir lidar com isso, a gente precisa elaborar as coisas difíceis que acontecem sem que a gente sofra por um longo tempo, né? A gente não pode acontecer, por exemplo, questões relacionadas a luto, né, divórcio, que são coisas que acontecem na nossa vida, né? Questões financeiras. Como eu lido perante essas situações, né, para saber ter saúde mental, então, quando eu consigo lidar, né, eu consigo aquela coisa da resiliência que a gente fala, né? Consigo lidar com as situações difíceis da minha vida, né? E eu elaboro e, ok, aprendi com aquilo, né? E o que não seria, então, saúde mental seria quando você sofre de forma recorrente em cima de situações que lhe acontecem, né? Então, é importante a gente estar atento a isso. Então, Kathleen, às vezes a gente recebe até aqui no Lab e tudo mais, alguns alunos que estão, né, as pessoas, não só alunos, mas as pessoas que estão aprendendo algo novo, que relatam, coisas são, essa tecnologia é difícil, algo do tipo é difícil, não estou conseguindo evoluir. Mas será que isso realmente é porque está muito puxado, muito, né, muito travado? Ou às vezes é algum fator externo que está, né, afetando a saúde dessa pessoa e aí que ela não está conseguindo evoluir? Sim, né, a saúde mental influencia muito na questão do processo de ensino-aprendizagem, tanto que o PAC surge em meio a isso, justamente. A gente faz uma pesquisa, né, para entender, né, qual que era a dificuldade que os nossos estudantes tinham em relação à aprendizagem. E a gente viu que, na verdade, os relatos eram de situações pessoais, né? Elas tinham alguma questão relacionada ao sofrimento emocional. Então, não tinha a ver com realmente a dificuldade na aprendizagem, mas sim, né, um fator externo, né, que acontece na vida da gente, às vezes, né, no nosso cotidiano. Então, sim, os fatores externos, né, as coisas que nos acontecem, ou às vezes como a gente está, né, dependendo do processo que a gente já vem, podem influenciar, sim, com certeza. E a gente tem alguma técnica específica para conseguir, né, melhorar essa concentração, algo do tipo, né? O que a gente poderia dar o primeiro passo, né? Beleza, eu, César, identifiquei que eu não estou conseguindo evoluir, conversei com um psicólogo, algo do tipo, assim, eu queria, tem alguma técnica para eu começar a dar o primeiro passo para tratar da minha saúde mental? Sempre gosto de lembrar do óbvio, às vezes. Por quê? Porque a gente esquece, o às vezes, o óbvio é óbvio. Qualidade de vida. E toda vez que eu entro realmente em sala para falar alguma coisa relacionada à saúde mental, eu falo sobre rotina. Criação de rotina. Só que a gente só vê a palavra, né? Ok, rotina. Que legal. Né? Mas tenta ali no início da sua semana, toda semana, né? Tentar organizar uma rotina. Por quê? Porque a gente começa a ver, né? A gente tem os horários fixos já de coisas que a gente faz. E dentro disso, ok, tenho tal horário de aula. Dentro da rotina, começo a incluir um momento realmente específico de estudo, um momento que teu cérebro entende, que é essa hora eu vou sentar e estudar, e começo a perceber o tempo de sono que eu tenho, a gente é ser humano, né? Tem que dormir, a gente precisa dormir, a gente esquece, né? 8 horas a gente diz que um adulto deveria dormir, né? Então, às vezes a falta de concentração é o que a pessoa está comendo,
O tanto que a pessoa está dormindo. Até o que está comendo influencia? Influencia. Sim, a comida também, né? Em questão, às vezes tem comidas que nos deixam mais agitados, né? Tem comida que nos, né? Então, presta atenção também na questão do que você está comendo no seu dia a dia, né? Eu digo criação de rotina por quê? Porque a gente cuida do sono, veja o que eu estou comendo, a gente está muito no piloto automático e às vezes a gente lancha todo dia, a gente não está comendo. É só lanche, é só fast food, né? Então, observa aí, quando você cria rotina, você começa a pesar, né? Eu tô sabendo. Então, assim, é que eu gosto, que é de pizza, né? Toda semana. Pelo menos uma vez, né? E assim, eu até queria te perguntar, o que a gente faz com uma pessoa que é viciada em café e toma café até de noite? E age como uma droga no cérebro mesmo. Quanto mais você toma, mais você quer. Mas em relação ao café, olha, não sei dizer muito não, tá? Porque é uma questão também de autocontrole, né? E de por que você está tomando café? É uma questão de concentração, é uma questão de prazer. É prazer. Eu gosto do gosto. Por quê? Porque eu tomava café para me concentrar. Eu comecei com isso. Né? Só que daí o que eu já sabia, né? Eu tive um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção lá na infância. Renovei esse diagnóstico e disse, meu Deus, para com o café, filha, né? Procura ali, né? E aí você, psicólogo, você diz, tá ok, vamos lá, né? Então, ser humano, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado, né? E aí também, nessa questão da rotina, é exatamente o que você disse. Atividade física, você começa a ter um momento, né? Tentem colocar de forma regular realmente atividade física. Quinta, terça, perfeito. Segunda, quarta, sexta, ok. O que dá na sua realidade, né? 30 minutinhos do dia, ótimo, é isso. Você precisa movimentar. E não gosto de musculação? Faz uma caminhada, vai correr, anda de bicicleta, tem N coisas, né? Mas faz aquilo que você gosta, para você tentar manter uma constância, né? Eu só até trazendo um relato meu. Eu estava há muito tempo sem fazer atividade física, né? Há muito tempo mesmo. Acho que desde ali que a gente voltou da pandemia, eu não tinha feito mais. E ultimamente estava me sentindo cansado, né? Com problema de concentração e tudo mais. E agora fazem, acho que uns 3 meses que eu tô indo assim regularmente. Eu tenho que ir na academia. Assim, eu vou, Kathleen, eu canso um pouco pra ir. Tipo assim, acordar cedo, tem que ir. Mas eu saio feliz. É verão o ano todo, vem, compadre! Vem, sabe? Eu volto pra minha casa pra tomar banho, pra iniciar meu trabalho feliz. E o meu trabalho rende. Só porque eu fui na academia. 1 horinha. E é bem interessante isso, porque o momento que eu realmente fui procurar a questão do medicamento foi quando eu esgotei os meus recursos, né? Eu já sou organizada, sou super organizada, coloco tudo na agenda, faço atividade física, ainda assim sento e eu tenho uma atividade motora bem grande. Então, quando eu estou em reunião, essas coisas, eu realmente tenho necessidade de ter objetos, né? Próximo para conseguir me regular. Né? E tem a ver também com o que a gente está falando aqui da questão da concentração, né? E de como você faz quando você fica longas horas de estudo, né? E é isso, né? Você cria uma rotina, tenta fazer isso e ela te dá previsibilidade, te ajuda em momentos de estresse, ansiedade, né? E nisso também você começa a colocar minutinhos do dia. 15 minutos você precisa para fazer nada. Nada. Ou faz, né? Ouve uma música, lê um livro, faz algo para você. Mas, tipo assim, celular, essas coisas, não. Não, celular não. É notificação, celular não, literalmente. 15 minutos para você se perceber, se sentir, ver como que tá o seu corpo, como que tá a sua respiração, vai te ajudar. Meditar ajuda? Questão de processo interno, sim. Meditar ajuda porque ela te traz para o momento presente. E uma queixa bastante grande é a questão do, nossa, será que eu estou vivendo? Nossa, eu fechei a casa, eu desliguei o fogão, porque a gente faz tudo tão automático. Né? A gente está sempre correndo, né? E a gente não se dá conta. Então, a gente costuma também, né, cuidado com o piloto automático. Quando você começa a praticar uma meditação, a gente tem a mindfulness, até que é bastante conhecida hoje, né? Você joga na internet lá, aparecem algumas técnicas. Elas te auxiliam, sim, porque elas começam a fazer com que você olhe para dentro, que você comece a perceber e sentir o seu corpo. Justamente porque a gente está muito no futuro, né? A gente está o tempo todo pensando, e se, né? E o que eu vou fazer depois? Ou a gente está muito voltado ao passado e o presente. Nossa, eu tô me identificando. Muito, né? Aí gera ansiedade, né? Porque a gente fica, e se tal coisa, e se tal coisa.
calma, César, não aconteceu. E é assim que a gente desenvolve um transtorno de ansiedade e causa um sofrimento, né? Então, a gente sempre diz que é um transtorno, alguma coisa mais específica, mais grave, quando causa um sofrimento recorrente, né? Então, é legal também da gente diferenciar isso. E a gente trazendo isso, né, pro mundo dos estudos. Beleza, eu entendi que eu tô ali não conseguindo me concentrar e tudo mais, preciso melhorar minha saúde mental e tudo mais, mas a gente sabe que tem um tempo de ações que a gente tem que fazer, como rotina que você falou, exercícios físicos, cuidar da alimentação. Até a gente conseguir engrenar, tem alguma dica, algo do tipo, que possa ajudar a gente a equilibrar essa pressão, principalmente para a gente conseguir estudar? E daí a gente chama isso de, na verdade, criação de pequenos mini hábitos, né? A gente vai tentando, literalmente, tentando Tentativa fazer... e erro. Exato, né? Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você, né? Então, a gente tem que, na medida do possível, tentar. Porque quando a gente começa a estruturar isso, né? Atividade física, sono, a gente começa a organizar tudo isso, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. A gente começa a se sentir melhor, realmente, né? E, às vezes, é só isso que a gente precisa, de algumas mudanças de hábito, né? E se ainda assim você fez tudo isso, ok, mas é uma questão mais interna, né? Aí é legal de você estar realmente procurando alguém, ver um profissional, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente tem uma recusa bem grande também em procurar terapia. Por quê? Né? Porque geralmente a gente relaciona ainda alguns tabus, né? Mas eu sempre gosto de fazer a seguinte reflexão, porque quando você cuida da sua saúde mental, você faz um tratamento. Se você tem diabetes, você não vai procurar um médico? Você não vai tomar remédio, insulina todo dia? Hipertensão? E por que você não vai lá? E por que você não vai? Se você toma medicamento para isso, por que não procurar um psiquiatra, um psicólogo, algo do tipo? É o órgão mais importante do seu corpo. Não negligencia isso, porque ele coordena tudo. E muitas doenças físicas que a gente tem estão relacionadas a fundo emocional. Então, você vai no médico, o médico faz todo tipo de exame e, não tem nada, acho que procura um psico, né? Porque tem uma questão emocional mesmo. Então, vamos parar, né, de negligenciar, vamos começar a olhar com mais carinho, inclusive. E também nessa questão dos estudos ali, quando eu trago a questão da rotina, né, é a autocobrança que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, quando a gente está em processo realmente de estudo, né, cuidado, né, não se cobra demais. E às vezes eu escuto pessoas dizendo, eu trabalho e faço 3 graduações, eu digo... Eu fiz isso. E como é que eu vou te ajudar? Né? Peraí, primeiro desacelera. Como é que você consegue fazer tudo isso, né? Como é que você ainda vai tentar fazer uma atividade física, vai tentar pensar em você? Não tem como, né? Então, observa, né? Eu até acho que eu comentei antes até da gente começar a gravar, que eu tive um momento bem conturbado da minha vida. Aí, né, vamos olhar pro redor, né? Na época eu não pensava nisso, mas o que eu fazia? Eu estava fazendo mestrado, ao mesmo tempo eu estava fazendo uma segunda graduação, ao mesmo tempo eu tinha uma empresa. Meu Deus. Então, e assim, Kathleen, eu acho que 14, 15 horas por dia eu estava ativo. Óbvio que não ia dar certo, né? Mas ok, foi até um tempo, aí depois que eu consegui finalizar muitas coisas e botar prioridade, então a segunda graduação eu larguei, porque eu entendi que naquele momento não era uma prioridade. Aí eu comecei a ter prioridade, sabe? Nossa, minha vida fluiu muito, sabe? E aí... Com uma mudança, né? E se a gente for para pensar, foram algumas coisinhas, umas caixinhas que eu mexi, né? Para abrir espaço para a pessoa mais importante que tinha. Eu mesmo. É aí que a gente tem essa dificuldade de olhar para dentro, porque é tão fácil você olhar para fora, né? A gente consegue sempre ajudar os outros. Dicas maravilhosas. Agora, olhou para dentro, não sei como é que faz isso. E são dicas práticas, né? Que você consegue fazer no dia a dia. E você falou antes também de técnica, né? Tem também uma coisa que eu gosto bastante de fazer, inclusive pratico, respiração diafragmática, né? Como é que é? Que também auxilia para a questão da concentração. É uma técnica, tá? Existem várias técnicas de respiração. Mas a respiração diafragmática literalmente vai te mostrar como você respira de forma correta, né? Você já percebeu como a gente respira aqui em cima? A gente está respirando aqui. É automático, né? Exato, é automático, porque até a respiração a gente faz automática. Você já viu um bebezinho? Onde que está a respiração dele? Lá na barriguinha. Né? Ele literalmente move só a barriguinha, porque na verdade é o diafragma, né? A gente precisa respirar com o diafragma.
E é legal, mas fica a dica, realmente. Joga lá no YouTube, vai aparecer um monte de vídeo de como fazer a respiração diafragmática. E é algo bastante prático. Você consegue fazer no seu dia a dia, tranquilamente. Inclusive em crise de ansiedade, super recomendado. Né? E concentração também, porque no momento que você respira direito, você oxigena o seu cérebro. Ajuda no todo. Exato. Então parece óbvio, mas a gente esquece até de respirar. Então, pessoal, olha só, coisas óbvias, né? Que a Kathleen falou. Respirar, né? Procurar uma dica para respirar, se conhecer, autoconhecimento, não se sobrecarregar. Claro que as pessoas às vezes estão passando por um momento que às vezes precisa trabalhar um pouquinho mais e tudo mais, juntar uma renda, algo do tipo, mas não prolongar isso para o infinito, né? E procurar sempre uma ajuda quando precisar, não é mesmo? Até porque quando a gente começa a se conhecer, a gente entende os nossos limites também, que é uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de colocar na gente mesmo. Então, bastante importante também. Se conhecendo, saber até onde a gente consegue ir, né? Tudo que você falar de saúde mental, você tem que o tempo todo olhar para dentro. Para si mesmo. Eu digo olhar para dentro, né, no sentido de olhar para você mesmo. E ali naquela questão, né, que tu comentou, até eu brinquei, né, não pode utilizar o celular e tal, ter os 15 minutos. Qual é a melhor forma de a gente fazer essas pausas, sabe? De 1 em 1 hora, de 2 em 2, ou até o nosso corpo dizer, eu preciso parar? Tá, show. É uma pergunta bem interessante. E aí também é legal, de novo, lembrar que cada pessoa funciona de um jeito. Conheço pessoas que sentam 1 hora e conseguem ter total foco e concentração. Não é o meu caso, né? Então, às vezes, até uma reunião, 4 horas, eu levanto, eu alongo, eu faço outras coisas, né? Mas sempre ali, ouvindo. Isso faz com que eu fique, inclusive, mais concentrada, né? Tomo uma água, mas eu tô aqui na frente do computador me alongando, às vezes, né? Eu fecho a câmera para fazer isso. E, tem pessoas que conseguem se manter por um longo tempo concentrados, mas hoje a gente tem até lá a técnica de Pomodoro, que a gente fala lá em casa, eu gosto muito dessa técnica, né? Adoro. Que ele justamente diz que, né, você tenha quando você vai sentar para estudar, tenta, né, 20 minutos, porque o mais importante do que você só tentar estudar estou compreendendo esse conteúdo? Né? A gente às vezes não se pergunta isso, né? É verdade. Então, quando você dá pausas, isso te auxilia, né? Porque você dá um tempo até para o seu cérebro. Então, 20 minutos, estudo, pego, né, pesado, 5 minutos, dou uma descansada. Alongo, dou uma caminhada na casa, vou pegar um sol, vou tomar uma água, vou no banheiro, beleza. Brincar com o cachorro. Isso, mas dá uns 5 minutos, não foge muito desse tempo. Mais 20 minutos, senta, estuda, olha, mais uma pausinha. Então, sim, se você percebe que isso funciona, faz isso. Né? Então, é legal você estar atento ao o que você consegue fazer. Se autoconhecer, né? Isso, novamente, o tempo todo volta para isso. E a questão também de quando você fala de estudo, é importante você considerar que existem tipos de inteligência, né? A gente aprende de formas específicas. Por exemplo, não sou das exatas, né? Dito isso, fui para a área que que estuda mais a questão intrapessoal e interpessoal, né? E quando você vai escolher um curso, se pergunta o que eu gosto de fazer e vai me dar prazer o resto da vida. A gente não se faz essa pergunta. Então, veja o que você faz. Tem muita gente que faz a seguinte pergunta: o que dá mais dinheiro? Aí o que adianta? Você tá lá no algo que possa dar muito dinheiro, mas você não gosta e só vai se estragar, digamos assim. A gente vai bastante por essa linha, né? Aí não é feliz, né? Exato. Então, eu acho que, né, procura algo que você já faz bem. Né? E tenta desenvolver isso da melhor forma. Procura estudos em cima daquilo que você tem interesse. Não faz sentido eu ir para a área das exatas, talvez conseguir me graduar, mas eu acho que não é o caso. E, né, então, não posso dizer que não é que eu não sou, né, uma pessoa muito inteligente. Não, eu tenho dificuldade em uma coisa específica. E às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer isso. Então, veja lá, né, dentro da sua realidade, da sua vida, no que eu sou bom. Né? Se faça essa pergunta. E aí também, quando a gente estuda, né, existem algumas estratégias, né? Como que eu aprendo? Né? Eu aprendo escrevendo, aprendo lendo, aprendo vendo vídeo, vendo desenho, vendo foto, porque isso, quando você senta e estuda, já vai te dizer qual é a coisa que funciona para você e vai te facilitar no momento de pegar e sentar e estudar. E aí depois você, quando for estudar, faz aquilo que você entendeu. Isso, sim. E tem pessoas que precisam conversar para entender o conteúdo. Né? Então, existem N coisas. Veja o que, né? Às vezes a gente não descobre, né? A gente demora muito tempo para descobrir.
E realmente a escola não diz, tipo, faz tal e tal coisa, né? Não, você vai descobrindo com a vida realmente qual é a forma com que você aprende. Então, cientes disso também. E o local também, né? Quando você vai estudar. A gente ignora, porque às vezes você vê, né? A gente tá na aula, mas aí tá cachorro, tá uma galera passando atrás, né? Então, você tem um horário de momento de aula fixa, beleza, né? Vai para um cantinho. Principalmente se não é EAD, né? Então, eu tô mais voltada para EAD, então eu tô com essa base, né? Comunica, né? Esteja num lugar que é adequado, que você tem o que você precisa em mãos. Fecha, né, a porta e diz, estudar deitado na cama, nem pensar. Sem contar que vai estragar a sua coluna, vai acabar com a coluna. Aí você tem dois problemas, né? A saúde mental e a saúde vertebral. E fibromialgia, daí já desenvolve os dois juntos. Mas é isso. Então, Eita, ó. A pessoa é muito distraída, gente. Vamos lá, volta. Eu vou começar. O local adequado. Sabe, tem uma outra coisa, Kathleen, que eu descobri que ajuda muito a melhorar a saúde mental. Sabe o que é? É uma coisa nova. Não sei se tu já viu os novos estudos que estão... Então, aqui eu tô vendo aqui no Google que os novos estudos mostram que quem curte e compartilha esse vídeo tem, assim, a saúde mental 1000 vezes melhorada, vive muito mais, então. Então, curta e compartilha esse vídeo, tá? Não te esquece. Aprender alguma coisa sempre. Algo novo. Então, estudar deitado na cama, não, né? Tem que ter um lugar certinho e tudo mais. De preferência, né? E principalmente também se você tira um momento de estudo fora da aula, né? Que eu acho que isso é importante também, né? Que você tem um outro momento para estudar. E aí é realmente comunicar, né, em casa. Agora silêncio, por favor. Por isso eu gosto tanto do home office, porque eu sou extremamente distraída. Né? Então, eu me tranco no meu mundinho e eu me foco nisso, né? Passar qualquer coisa na janela já era, né? Mas não, porque eu aprendi já a tentar, né, me remanejar e também estou fazendo uso de medicamentos, está me ajudando bastante. E, então, pensa nesse local, né, se ele está adequado, porque isso vai te ajudar também, vai ser um alívio, né? Então, tem muita coisa silencioso também, né? Óbvio. Tem pessoas até que gostam de estudar ouvindo música. Então, isso que eu ouvi uma vez uma dica que de um tempo da faculdade, e eu testei comigo e deu super certo, que é ouvir uma música que tu não saiba a letra ou que seja um instrumental. O meu colega que me passou isso na época da faculdade, ele falou, se você está fazendo isso, e muito pra gente, né, que é das exatas, que eu sou formado em engenharia, então eu sou muito das exatas, ele falou, o teu lado do teu cérebro, que é mais analítico, está ativado. Mas o teu lado mais artístico tá ali descansando. Então, qualquer coisa que acontecer, ele tá ali e tu vai prestar atenção. E aí ele falou, se tu ouvir uma música, né, que tu não entenda a letra, ou seja, que tu não vai estar prestando atenção nela, mas ela vai estar ali, o teu cérebro essa outra parte vai estar intertida com isso, e aí ela não vai ficar dispersando em outras coisas. Aí que tá, eu fiz esse teste e pra mim funciona super bem. Só que eu não sei se essa explicação realmente é verdadeira. Porque funciona. Funciona? Sim, conheço muitas pessoas que dizem, inclusive, instrumental. Instrumental que eu até escuto também. Principalmente para estudo, né? Quando não tem nada que eu tenha que escutar outras pessoas, né? Então, sim, pode funcionar sim. Por isso que eu sempre digo, cada pessoa vai descobrir o seu jeitinho de estudar. Né? Mas tem pessoas que precisam desse silêncio absoluto, né? Então, veja aí como que você... Acha um cantinho. E falando em silêncio absoluto, né, a gente tem hoje no mundo, né, telas. Notebook, celular, relógio e tudo mais. Não seria o problema a tela, mas a tela traz uma coisa muito interessante que são as notificações. Então, essa questão de notificações, de a gente estar sempre conectado, isso pode ter alguns problemas a longo prazo, né? De a gente nunca conseguir ficar porque está com aquelas notificações e tudo mais, ou seja, afeta negativamente. E aí eu também queria perguntar se isso tem alguma relação com a síndrome do pensamento acelerado ou a síndrome do impostor. E quando você diz telas também, né? A gente fala muito das redes sociais. Isso, né? Principalmente. E olha só que interessante, porque as redes sociais, elas têm um efeito químico no nosso cérebro. Elas liberam uma sensação de prazer, né? A tal da dopamina. Principalmente o TikTok, que foi pensado para isso. Não tenho. Então, eu não tenho, mas eu não tenho exatamente por isso. Tem vários artigos que já mostram que o TikTok, ele foi pensado para te prender lá dentro, que é um caça-níquel. Sim, porque
Porque ele te dá uma sensação de prazer. Exato. Quanto mais prazer você sente, mais você quer, mais você faz o uso. Né? Então, veja, ela está relacionada a uma sensação de prazer que tem em muitas drogas psicoativas, né? Drogas. Então, cuidado se você não é um usuário, né? E não é uma coisa muito positiva. Você é usuário de Instagram? É, mais ou menos isso. Você é usuário de TikTok? Então, esteja atento sim, porque ela tem uma grande influência também na nossa questão de concentração. É um excesso de estímulo, né? A gente tem estímulo o tempo todo. Aí a gente vai lá e entra numa tela e fica ali. E também pode ser uma fuga de realidade, às vezes, as redes sociais, né? E interfere, sim, bastante também em questão de estudo, concentração. Então, por isso que eu digo, se você estuda, esquece o telefone, bota lá no outro cômodo, né? Então, tem bastante influência, assim, também em como a gente vem desenvolvendo mentalmente, né? E é um excesso, e esse excesso, às vezes, ele talvez, né, possa nos prejudicar. Em questão do pensamento acelerado né, síndrome do pensamento acelerado e síndrome do impostor, a gente está falando de síndromes. Então, se você sente que talvez tenha algo, né, que possa ser isso, dá uma investigada, porque pode ter algum outro fundo, algum transtorno relacionado, né? Bastante comum. Por exemplo, o pensamento acelerado também é bastante confundido com TDAH, né? Ou ansiedade em si, porque os sinais e sintomas são bastante semelhantes, característicos, né? E aí, quando eu falo de pensamento acelerado, é uma sensação de que você tem de ansiedade, né? E aí eu estou muito focado em um futuro. E aí, rede social, o que ela faz? Piloto automático. Fica ali, arrasta pra cima e... E aí, quanto tempo você perdeu lá, né? Então, realmente, o ideal seria você ter um momento do dia pra fazer isso, né? Eu quero olhar a rede social, não tem problema, né? E até, às vezes, fazer um detox. Por que eu tô fazendo isso. Eu botei no meu celular, é uma funcionalidade que ele trava o meu Instagram. Eu botei, acho que 30 minutos diário, passou disso, ele trava. Isso. E as pessoas dizem, eu tenho muita insônia. Aí a pessoa fica até às 3 da manhã no telefone, né? Então, fica atento a isso. E também, você falou síndrome do impostor, né? Sim. Tem essa questão que a gente já sabe, né? Gera muitas comparações. E qual que é o pensamento na síndrome do impostor, né? Não sou boa o suficiente, não sou capaz. Você pode estar no melhor cargo. Você vai duvidar da sua competência. Por melhor que você seja, que todo mundo fale, né? E aí, na internet, o que a gente vê? É só felicidade. Meu Deus, mas ela é mãe, tem 3 filhos, tem 3 formações, trabalha, faz tudo isso. E eu aqui não tenho nada disso ainda, né? Tenho a graduação, o trabalho, mas não dou conta. Então, gera, assim, comparações, e as redes sociais podem acentuar pensamentos que a gente tem já negativos a respeito da gente mesmo. Né? Então, fica atento, porque elas podem acentuar coisas que a gente já pensa sobre a gente. Sabe que eu ouvi uma frase que quando eu ouvi assim, eu falei, nossa, explodiu a minha cabeça, faz muito sentido. Nós, com as redes sociais, a gente tem, né, a mania, e por conta do modelo que a rede social foi construída, de comparar o nosso backstage com o palco de outras pessoas. Porque ninguém vai lá no Instagram postar, né, sei lá, que teve um dia ruim. A pessoa vai lá postar que teve um dia bom, que conseguiu comprar um determinado carro, que conseguiu algo na vida, que se formou, que é algo do tipo. Mas ninguém lá, né, desbota no Instagram os perrengues. Algumas poucas, mas poucas. E aí a gente tá aqui, tô passando um perrengue para estudar, para ser um desenvolvedor de software. Aí eu vou no Instagram e aí eu vejo desenvolvedores postando fotos das coisas que eles conseguiram, né, adquiriram e conquistaram. Você está comparando o seu backstage, ou seja, a sua preparação, com aquilo que a outra pessoa está mostrando. E só que a gente nem sabe se a outra pessoa também não passou mais dificuldade do que você, né? E bem provável, né? E bem provável. E aí, isso aí. Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, isso faz muito sentido, né? Porque é comparação totalmente injusta, né? Então é legal da gente refletir bastante sobre a questão de como a gente está fazendo uso de rede social mesmo, que pode se tornar bastante prejudicial. E, Kathleen, deixa eu te perguntar, além, né, dessas técnicas de estudos e dicas práticas, né, que tu passou do Pomodoro, né, cuidar um pouquinho com as notificações, redes sociais e tudo mais, quais são outras atitudes mentais ou mindsets que a gente pode desenvolver, assim, para nos ajudar na nossa saúde, ajudar a gente a melhorar? Tem algum outro hackzinho, algo do tipo que possa nos ajudar? Pergunta de milhões essa. Mas o que eu realmente pensei, né, para essa questão
um pouquinho do que às vezes eu faço quando eu tô com alguém, né? Quando eu acolho alguém, quando eu atendo alguém, a pessoa vai lá, te procura porque ela quer entender ela mesma. Beleza. Então, eu olho primeiro para dentro e a gente tem dificuldade, às vezes, até de dizer o que a gente sente. Quando que eu sei que eu tô com raiva? Quando que eu sei que eu tô frustrado? Que eu tô triste? Quando que eu sei que eu tô feliz? Porque parece que, às vezes, a felicidade é um padrão inalcançável também. Então, a gente tem uma dificuldade, às vezes, né, pela vida, de conseguir reconhecer aquilo que eu sinto. E é literalmente isso. Fala, bota pra fora, escreve, desenha, dá-se o jeito, né? Mas primeiro torna consciente aquilo que tu sente, né? Porque eu gosto de pensar na mente como um iceberg, né? Tipo, aquela pontinha, nossa consciência, embaixo é tudo aquilo que a gente tem dificuldade de acessar, que incomoda, que a gente não quer falar sobre, né? Então, tô num momento difícil, né? O que eu faço? Primeiro, eu preciso, por que eu tô me sentindo assim, né? Torna consciente essa sensação, esse sentimento, e começa a se fazer perguntas inteligentes. Se questiona, eu sempre digo para os alunos, pergunta, se questiona por quê? Por quê? Né? Por que estou me sentindo assim agora? Aconteceu alguma coisa uns minutos atrás? Por que estou, né, com essa sensação? Quanto tempo eu sinto isso? Né? As perguntas que a gente geralmente não faz. E aí a gente acaba realmente procurando a terapia para essa pessoa conseguir te ajudar a desenvolver esse pensamento. Né? Porque ela vai vir de fora. Né? E a partir disso, né, torno consciente, faço perguntas, a partir disso busco soluções. Né? Como que posso resolver cada uma dessas minhas perguntas? E aí o que eu vou fazer a partir disso? Eu tenho que ter ações. Não é só entender, saber que eu estou sentindo tal coisa e não tentar ter uma mudança comportamental, né? Ações, e aí eu tento dar uma modificada no comportamento. Como posso fazer isso? Né? Por isso que eu sempre digo, busca aquilo que vai funcionar na tua realidade. Porque não é um processo fácil, às vezes a gente tem isso também. Precisa ser para ontem, eu quero melhorar do dia para noite. Gente, às vezes algumas coisas levam anos. E aí, se me permite, eu vou trazer um relato bem pessoal para exemplificar mesmo. Eu tinha uma coisa chamada ansiedade de apresentação de trabalho. Né? E é muito específico. E eu cheguei na graduação, eu não sabia disso. Eu só sabia que toda santa vez que eu tinha que falar em público, que eu tinha que me apresentar um trabalho em sala de aula, eu parava no hospital, eu tinha dor de barriga a semana inteira, eu chorava, esperneava, eu passava muito mal. E especificamente para apresentação de trabalho? Para apresentação de trabalho. Ou trabalho. era tipo em público? Algo não, exato, não tinha nada a ver com pessoas. Era quando eu tinha que mostrar as minhas capacidades. Eu tinha que falar sobre o que eu sabia, às vezes até se apresentar. Oi, meu nome é tal, né? Estou fazendo tal semestre. Isso era o desafio para mim já. E aí o que eu precisei fazer, né? Cheguei na graduação, entendi que eu tinha uma coisa muito específica e também, né? Você faz o curso de psicologia, você vai lá, você tem que fazer terapia também, porque você tem que se conhecer razoavelmente para saber como que você chegou ali. E por isso que eu disse, posso deixar aqui, porque isso aqui vai me dar uma segurança, eu nem vou usar, né? Porque isso aqui é uma coisa bem pessoal minha, né? E eu entendi que eu consigo desenvolver isso. Só que, né, eu faço isso em casa. Então aqui também é um outro ambiente, né? Uma outra coisa, uma coisa diferente. E o que eu precisei fazer lá na terapia? Eu descobri que isso iniciou lá na minha infância. E muitas coisas do que a gente é hoje, os anseios, a ansiedade, o medo que a gente tem das coisas hoje, tá lá. Né? Tá em situações que a gente nem lembrava que aconteceram. E o que aconteceu é que quando eu estava na escola, eu tinha dificuldade de aprendizagem, e aí o professor dizia, Kathleen, levanta e fala. Eu respondia antes do professor terminar a pergunta. Kathleen, escreve no quadro. Eu nunca acertava. E aí os colegas riam, o professor, né, tentava te estimular ali, mas não ajudou. E aí eu fui ficando um pouco mais introvertida nessa questão, né? E, inclusive, repeti de ano, depois lá no primeiro ano, né? Chego na faculdade, meu Deus, todo semestre esse tal de negócio de apresentação de trabalho. O que eu fazia, né? Geralmente em grupo. Eu escrevo todo o trabalho, vocês apresentam. Ou seja, não... Chegava lá na hora, eu não sabia falar um trabalho que eu tinha escrito. Então, porque dava branco, e as pernas tremiam, eu corava, e aí só de imaginar uma situação de humilhação me fazia passar mal. Né? Então, durante toda a graduação, eu comecei a entender isso e tentei ir treinando, então, realmente, essa habilidade que eu não tinha.
comecei a criar estratégias, comecei a criar roteiros, ensaiar. É que nem eu ainda que te disse, eu fiz um roteiro aqui, né? Tu quer dar uma lida? Porque foi o jeito que eu encontrei para conseguir lidar com isso. Só que, óbvio, gente, agora eu tô com 29 anos. Há 2 anos atrás, se você me convida para fazer isso aqui, a minha resposta é não. Então, é um processo que eu estou desenvolvendo ainda, inclusive. Inclusive, talvez hoje aqui, estando gravando, é uma parte do teu processo. Exato. Então, por isso que eu também disse, não, vai lá. Quando você me convidou, eu disse, beleza. Sim, eu vou, né? Mas com medo, e aí eu lembrei, não, ok, Kathleen, você entra em sala toda semana, você fala com 150 alunos. Não é possível, né? Só porque você está ali numa tela, no computador, né? Faz toda essa diferença. Então, realmente, eu tinha bastante medo de estar, né, de pé na frente de uma sala, o pessoal me olhando, né, me detalhando. E aí eu percebi que isso não era mais parte da minha realidade. Não é porque eu era burra, incapaz, eu não sabia. Eu dizia que eu não sabia me expressar. E aí os meus amigos, meu Deus, mas tu se expressa tão bem, Deus. Sim, eu e você aqui, eu na minha vida geral, agora me bota a apresentar um trabalho. Isso é uma dificuldade bastante comum dos estudantes também. Então, entendo que eu estou há 29 anos, né, tentando ali toda a minha vida realmente trabalhar essa questão. E por isso que eu digo, a gente tem uma questão do imediatismo, então, dá o teu tempo, mas procura estratégias, se organiza, tenta fazer diferente, mudanças comportamentais. Então, a partir do momento que eu aceito esse trabalho também, eu sei que eu tenho que me expor, é o meu desafio, eu preciso disso, esse é meu trabalho, e eu percebo que eu atinjo um grupo muito maior de pessoas também. A partir daquilo que eu sei, né, dos conhecimentos, é muito mais fácil passar a informação também. E aí, algumas coisas que eu acreditava, negativas referente a mim, eu fui rompendo. Ok, isso não faz mais parte da tua realidade. Você escreve muito bem, você se expressa muito bem, ok? É isso. Entende? Então, foi todo um processo mental, né? Lá na terapia, eu criei consciência desses pensamentos. O terapeuta me fazia perguntas, me fazia enfrentar um pouquinho, né? Essas questões. E a gente, às vezes, tem resistência, né? E muitas pessoas, quando entram na terapia, dizem, não, eu não quero fazer isso. Mas você quer sofrer quanto tempo com isso? Né? Então, se fosse em outra época, hoje talvez eu não teria vindo. É bem provável. E tudo começou com se conhecer para saber o porquê. Exatamente. Por isso que eu fico batendo nessa tecla e eu falo bastante isso com os estudantes também. Né? Mas precisei do meu tempo. Então, eu acho que a partir de agora também, depois que eu sair daqui, eu vou fazer, opa, olha só, mais um passo, né? Mais uma vitória. Eu tenho um hackzinho, tá? Quando tem alguma coisa que eu tenho dificuldade de fazer, eu faço e me dou um presente. O que é um presente? Um sorvete. Qualquer coisa, sabe? Tipo assim, me dá uma recompensa, sabe? Preciso ir em tal lugar, tá? Não quero ir. Preciso fazer tal coisa, não quero, tenho dificuldade. Fiz, beleza, hoje eu vou pedir uma pizza, vou sair jantar, sabe? Isso. E eu me dou esse presente. E tem algumas coisas que eu ainda não consegui superar. Tem alguns medos que eu ainda não consegui superar, mas a grande maioria eu tô evoluindo. E é como tu falou, né? É tempo. E cada um tem o seu, né? Exato, e às vezes também se a gente inicia de fato, né, não sei se eu posso falar ali dos psiquiatras, né, se a gente se permite também, né, às vezes a gente diz, mas eu vou na terapia 1 ano, não muda nada. Aí eu pergunto, o que você está fazendo para fazer diferente? Né, porque as pessoas esperam soluções mágicas. Não adianta só ir lá. Né, soluções mágicas, primeiro, que a pessoa te diga, faz isso, vai dar certo. Não funciona, gente, você tem que descobrir o que faz parte do seu dia a dia. Né? E aí ficam um pouco frustrados, porque esperam que as mudanças aconteçam desse 1 ano para o outro. Né? E às vezes não, porque a pessoa não conseguiu fazer movimentos, porque isso é totalmente pessoal. Uhum. Terapia é um negócio totalmente pessoal. Né? Você que é a pessoa da sua vida, você que guia a sua vida. Então, veja lá, quanto tempo que você quer sofrer por determinadas situações. Né? Essa pergunta é ótima, né? Por quanto tempo eu ainda quero sofrer? Exato. Exatamente. Kathleen, infelizmente a gente está quase chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu quero, de antemão, te agradecer imensamente por ter topado vir aqui. Eu que agradeço o desafio, né? Por ter vindo aqui topado trazer, né, luz de sanidade e tudo mais, para que todo mundo consiga ver esse conteúdo e quantas pessoas talvez a gente não vai estar impactando, que está vendo esse tipo de coisa e vendo, poxa, isso acontece comigo, e vai lá procurar ajuda, vai tentar se conhecer e algo do tipo. Então, eu te agradeço mais uma vez e quero te perguntar se tu tem algum outro recado, alguma coisa para dar para o pessoal, pode ficar à vontade. No princípio, eu acredito que estava no script também, não sei se seria um bônus, talvez, explicar um pouquinho o que é o psico, o que é o psiquiatra, porque muitas vezes as pessoas não sabem, então elas se recusam a procurar ajuda porque elas acreditam que vou tomar medicamento. Vai lá. É o medo, mas não é a questão do medicamento, porque elas vão primeiro no psiquiatra.
e às vezes pode ser resolvido em terapia. Né? Nem tudo tem necessidade de medicação. Tem transtornos que são mais severos, sim, precisa. E um segura o outro, né? Então, você precisa fazer a terapia para se entender e saber como lidar com aquilo. E eu sempre digo que o diagnóstico nada mais é do que o que eu faço com isso? Eu sei que é isso. Como que lida com isso de forma específica? Né? Então, não se prendam a diagnósticos. Nem gosto tanto do nome, eu digo hipóteses, né? Hipóteses. Vamos ver, porque somos muitas coisas, né? Então, realmente, o psiquiatra é aquela pessoa que vai, geralmente ele é médico, né? Ele vai te dar um diagnóstico específico e vai te receitar uma medicação, né? Provavelmente. Então, fica atento também. Procura primeiro, então, um psico. Esse profissional vai te indicar que tem necessidade de medicamento. Perfeito. Né? Pra gente romper com essa resistência mesmo, né? Perfeito. Então, pessoal, mais aí uma dica, né? De como, né, melhorar a nossa saúde emocional, saúde mental e tudo mais. Kathleen, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, não esqueçam aí de curtir, compartilhar. Isso ajuda muito que a gente consiga levar esse conteúdo de forma gratuita para outras pessoas, tá certo? A gente vai ficando por aqui, né? Mas espero que vocês aí consigam com esse conteúdo melhorar ainda mais a saúde de vocês. Um abraço e até a próxima.